Ninguém acredita na vingança dessa história real de vó que surpreendeu milionário e mendiga. Camille, com seus 78 anos e cabelos apenas grisalhos, decidiu que era hora de virar a página de uma vida marcada por traições. Havia se mudado para a capital, deixando para trás uma cidade pequena, recheada de memórias dolorosas. Mas ao sair daquelas ruas familiares, não era apenas uma mudança de endereço, era um ritual de despedida de um passado que já não lhe pertencia. Sua mente ecoava com as lembranças de Rafael, seu ex-marido, e do escândalo que transformou seu lar em campo de batalha. A traição não foi apenas uma questão de coração partido, mas uma lâmina afiada que cortou seus laços familiares, especialmente quando descobriu que Larissa, a viúva de seu irmão, estava envolvida com ele. A nova vida em uma cidade vibrante tinha suas promessas ocultas, mas também a indignação de ser considerada uma desquitada. As fofocas a seguiam como sombras. Camille abria a loja de tecidos que havia herdado de sua mãe. As cores vivas dos tecidos a cercavam, mas a tristeza ainda a visitava nas noites solitárias. Sentia-se presa entre as camadas de cotonetes e lãs, entre o perfume do novo e o eco do que foi. Miguel, o sobrinho de Larissa, que aos poucos se tornava seu companheiro, trazia frescor à sua vida. Jovem, inseguro e com um brilho nos olhos de quem tinha tantos sonhos, ele se tornava um pilar inesperado em tempos de crise. As tardes passadas juntos no café, entre risos e desabafos, eram preciosas. Mas havia um peso no ar, um mistério que não a deixava em paz. Quando Miguel completou a faculdade, um novo projeto foi apresentado. A proposta de formalizar a adoção dela. Um prenúncio de novos vínculos? Ou uma traição aos laços quebrados? O coração de Camille se encheu de dúvidas. E num dia qualquer, enquanto arrumava um novelo de lã, uma mensagem a alcançou como um trovão. Uma revelação sobre o passado de Rafael surgira. Algo tão bem escondido que ameaçava desestabilizar toda a nova vida que ela havia construído. Camille sentiu um nó na garganta. O medo dava lugar à curiosidade. O que mais ela não sabia? O que a traição escondia? A luz que a nova cidade brilhou agora tinha sombras mais profundas. Com o coração pulsando e a mente em frenesi, Camille estava à beira de tomar decisões que poderiam mudar tudo mais uma vez. Que nova verdade aguardava? A felicidade que ela encontrou ao lado de Miguel seria forte o bastante para confrontar os demônios do passado. Enquanto a cidade pulsava com vida ao seu redor, Camille sentiu que a próxima virada de sua história estava prestes a acontecer. Mas o que exatamente ela faria quando o passado ressurgisse de forma inesperada? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cidade pulsava e Camille sentia o coração acelerado. A revelação sobre Rafael ainda ecoava na sua mente,
mas a curiosidade a levava adiante. O que mais poderia ser descoberto sobre o homem que destruiu sua vida? Entre os tecidos coloridos, seus dedos tremiam, mas não de medo, era a excitação e apreensão. E se o que viesse a seguir pudesse finalmente libertá-la? De repente, o ar ficou pesado. A porta da loja se abriu com um rangido. Uma figura familiar apareceu. Larissa, sua ex-cunhada, e a mulher que a traição de Rafael tornara uma inimiga. Mas algo estava diferente nela. O olhar estava turvo, como se um mar de incertezas a tivesse engolido. Camille deu um passo à frente, sentindo o aperto no estômago. Camille! Larissa começou, a voz trêmula. Eu preciso falar com você. As palavras escapavam, como se tivessem um peso extremo. Camille hesitou, mas a urgência na voz de Larissa a prendeu. Sobre o quê? Depois de tudo, o que você tem a dizer? O tom de Camille era ácido. O passado cruel ainda estava vivo, e cada palavra de Larissa soava como um eco da dor já sentida. Rafael, ele não morreu como você pensa. Larissa lançou a bomba e o silêncio engoliu. A loja. Camille sentiu uma faca a cortar. Rafael? Viver? Como? Não conseguia processar. A culpa e a raiva se misturavam em um turbilhão dentro dela. Como assim? O corpo de Camille parecia pesar. A realidade que ela havia construído começava a desmoronar. Você está dizendo que ele está vivo? Sim, ele está em tratamento. Infiltrado. Não era só traição. Eram negócios obscuros. Ele fez coisas terríveis. Larissa começou a chorar, e Camille sentiu um profundo desgosto, mas também uma inexplicável compaixão. Não era a primeira vez que Larissa a enganava, mas havia algo de sincero nesse desespero. Por que você está me contando isso agora? O nó na garganta de Camille a impedia de engolir. O que você quer de mim? Eu estou aqui porque o Miguel fez. Uma descoberta. Ele encontrou você num documento do passado de Rafael. O tremor era evidente na voz dela. Ele é parte disso. A revelação atingiu Camille como um raio. Miguel, o rapaz que trouxe luz à sua vida? O companheiro nas tardes vazias? Que ligação ele poderia ter com tudo isso? O que quer dizer com isso? Larissa balançou a cabeça, tentando encontrar palavras que não conseguiam deixar a boca. Miguel, ele é filho de Rafael. O seu filho, Camille. O tempo parou. O que estava sendo revelado era uma verdade que Camille nunca poderia imaginar. Implacável, a vida começou a desmoronar à sua volta. Miguel, a alegria e a esperança que haviam surgido em sua vida, carregava o peso de um escândalo que ela jamais havia antecipado. O próximo instante seria definido por essa nova dor. Não, Camille murmurou, a realidade caprichosa se desdobrando como um jogo perverso. Como poderia? Como todos esses anos haviam passado sem que ela soubesse. O passado que havia deixado para trás estava prestes a atravessar seu futuro com uma ferocidade devastadora. A respiração de Camille se entrecortava, enquanto flores de angústia e raiva começavam a brotar na sua alma. O que ela faria agora? Como proteger Miguel dessa tempestade? E o que fazer com Rafael, que agora ressurgiria como um fantasma do passado? Camille sentiu seu corpo começar a tremer. O peso da descoberta era mais do que ela podia suportar. O mundo pareceu girar e, de repente, tudo estava em conflito.
Sem saber o que fazer, ela se lembrou das promessas feitas a si mesma ao iniciar essa nova vida. Mas agora, as linhas da felicidade e da tristeza eram impossíveis de desenhar. E a reviravolta não parava por aí. O que mais a esperava nessa luta confusa entre passado e futuro? A verdade ainda estava se desenrolando. Como a cidade continuaria a pulsar enquanto sua vida virava do avesso? Camille estava paralisada. A revelação de Larissa ecoava em sua mente, uma bomba que ameaçava desmantelar tudo. Miguel era filho de Rafael? O tumulto interno era tão forte que ela mal podia respirar. As cores vibrantes da loja ao redor dela pareciam desbotar e a realidade distorcida começou a girar. Você está mentindo! A voz de Camille saiu mais alta do que pretendia. Como pode ter certeza disso? O sentimento de traição voltou com força total. Cada palavra de Larissa era como um golpe. A dor que ela acreditou ter superado estava de volta, ainda mais intensa. Larissa parecia desolada, mas a hesitação no olhar dela fez Camille desconfiar. Eu nunca menti sobre isso. Miguel encontrou tudo por acaso em documentos que pertenciam ao seu pai. Eu não sabia. Não até agora! As lágrimas escorriam pelo rosto de Larissa, revelando um remorso genuíno. Chamadas torcidas de vozes no fundo da loja pareciam gritar. Todos os sonhos de construir uma nova vida se despedaçaram em um instante. Camille queria gritar, fugir, mas o ódio que sentia por Rafael e pela mulher que havia traído sua confiança a mantinha ali. Mas havia algo mais. Uma sensação estranha. Um frio na barriga. Ela precisava saber a verdade. Onde está Miguel agora? Sua voz tremia, mas essa dúvida precisava ser respondida. Ele foi buscar as informações. Provavelmente estará de volta a qualquer momento. Larissa respondeu, a voz tensa. Mas Camille, você tem que me ouvir. Stock está envolvido nisso também. Stock? O nome soou familiar, mas Camille não conseguia encaixar. Então, a imagem de Miguel aparecendo na loja, receoso como um envelope. Um arquivo de papéis deslizando para fora de suas mãos. Sim, o advogado de Rafael. Ele tem informações que podem mudar tudo. Eles fizeram um acordo que envolvia muito mais do que sabemos. Larissa disse, sua voz quase um sussurro agora. Que acordo? O coração de Camille estava pulando, a curiosidade misturada com medo. E que mais poderia ser revelado? Foi quando um barulho estrondoso ecoou pela porta da loja. As janelas vibraram enquanto homens encapuzados entraram, a expressão feroz no rosto. Camille mal teve tempo de reagir. O pânico se espalhou. Todos contra a parede. Um dos homens gritou, sua voz profunda e áspera. Camille sentiu seu coração parar. O que é que estava acontecendo? Era o assalto? Ou algo muito pior? Larissa! Camille gritou. Mas seu rosto estava pálido, assustada. Miguel! O nome escapou de seus lábios como uma oração. Os homens avançaram. Um deles se aproximou de Camille. O olhar de desespero e raiva no rosto dele fez o estômago dela revirar. Onde está Rafael? A atmosfera ficou pesada. Silêncio tombou sobre a loja, enquanto Camille tentava entender. Era como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. A tensão cortava no ar. O que Rafael tinha a ver com isso? Os olhos dos homens vasculhavam a loja. E Camille percebeu que não era apenas o assalto. Era algo muito mais pessoal.
A realidade se desdobrou em flashes. Miguel, a conexão com Rafael, Larissa e agora isto. Se Rafael estava mesmo vivo e se esses homens estavam atrás dele, qual era a ligação deles com Miguel? Camille se lembrou das informações que Larissa havia mencionado. Questões que agora pesavam ainda mais. Não sei onde ele está. Camille tentou parecer forte, mas a voz quase falhou. O medo tomou conta. O homem então se virou para Larissa e, em um movimento brusco, a puxou com força. Você sabe. Você sempre soube. As paredes da loja pareciam se fechar. Camille sabia que algo ainda mais devastador estava por vir. O que mais estava escondido atrás de tudo isso? À medida que os homens começaram a examinar a loja, a verdade estava apenas começando a se desenrolar. Uma rede de traições e segredos que poderia destruir não só seu futuro, mas também a vida de cada um ali. O que mais poderia acontecer? O que Miguel contaria quando voltasse? Agora, tudo parecia em risco, derrapando numa estrada desconhecida. Ela se preparou, se agarrando ao que restava de sua coragem, porque algo farão. E o verdadeiro impacto dessa noite estava apenas começando. Camille estava paralisada. A revelação de Larissa ecoava em sua mente. Uma bomba que ameaçava desmantelar tudo. Miguel era filho de Rafael? O tumulto interno era tão forte que ela mal podia respirar. As cores vibrantes da loja ao redor dela pareciam desbotar, e a realidade distorcida começou a girar. Você está mentindo! A voz de Camille saiu mais alta do que pretendia. Como pode ter certeza disso? O sentimento de traição voltou com força total. Cada palavra de Larissa era como um golpe. A dor que ela acreditou ter superado estava de volta, ainda mais intensa. Eu nunca menti sobre isso. Miguel encontrou tudo por acaso, em documentos que pertenciam ao seu pai. Eu não sabia, não até agora. As lágrimas escorriam pelo rosto de Larissa, revelando um remorso genuíno. Chamadas torcidas de vozes no fundo da loja pareciam gritar. Todos os sonhos de construir uma nova vida se espedaçaram em um instante. Camille queria gritar, fugir, mas o ódio que sentia por Rafael e pela mulher que havia traído sua confiança a mantinha ali. Mas havia algo mais. Uma sensação estranha, um frio na barriga. Ela precisava saber a verdade. Onde está Miguel agora? Sua voz tremia, mas essa dúvida precisava ser respondida. Ele foi buscar as informações. Provavelmente estará de volta a qualquer momento. Larissa respondeu, a voz tensa. Mas Camille, você tem que me ouvir. Stock está envolvido nisso também. Stock? O nome soou familiar. Mas Camille não conseguia encaixar. Então, a imagem de Miguel aparecendo na loja, receoso com um envelope. Um arquivo de papéis deslizando para fora de suas mãos. Sim, o advogado de Rafael. Ele tem informações que podem mudar tudo. Eles fizeram um acordo que envolvia muito mais do que sabemos. Larissa disse, sua voz quase um sussurro agora. Que acordo? O coração de Camille estava pulando, a curiosidade misturada com medo. O que mais poderia ser revelado? Foi quando um barulho estrondoso ecoou pela porta da loja. As janelas vibraram enquanto homens encapuzados entraram, a expressão feroz no rosto. Camille mal teve tempo de reagir. O pânico se espalhou. Todos contra a parede! Um dos homens gritou, sua voz profunda e áspera. Camille sentiu seu coração parar. O que estava acontecendo? Era um assalto? Ou algo muito pior? Larissa! Camille gritou.
mas seu rosto estava pálido, assustada. Miguel! O nome escapou de seus lábios como uma oração. Os homens avançaram e um deles se aproximou de Camille. O olhar de desespero e raiva no rosto dele fez o estômago dela revirar. Onde está Rafael? A atmosfera ficou pesada. O silêncio tombou sobre a loja enquanto Camille tentava entender. Era como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. A tensão cortava no ar. O que Rafael tinha a ver com isso? Os olhos dos homens vasculhavam a loja, e Camille percebeu que não era apenas um assalto. Era algo muito mais pessoal. Eu não sei onde ele está. Camille tentou parecer forte, mas a voz quase falhou. O medo tomou conta. O homem então se virou para Larissa e, em um movimento brusco, a puxou com força. Você sabe! Você sempre soube! Por favor, não! Camille gritou, o coração acelerado. O desespero a consumia. Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo. Miguel entrou, ofegante, o rosto pálido. Ele segurava papéis, mas ao ver a cena, parou. Os olhos se ampliaram. Camille, o que está acontecendo? Os homens se voltaram para ele com raiva. Quem é você? Eu sou Miguel, ele respondeu, mais confuso do que amedrontado. O que vocês querem? Com um gesto rápido, um dos capangas avançou para agarrar Miguel. Mas antes que pudesse tocar nele, outro homem, mais velho e bem vestido, entrou no lugar. Ele exalava autoridade. Parem! O que vocês estão fazendo? A voz dele fez o tumulto parar. Todos congelaram, incluindo as figuras ameaçadoras. O homem se aproximou. Miguel, você precisa saber a verdade. Rafael é seu pai, mas não da maneira como você pensa. O impacto das palavras era brutal. Ele foi forçado a ir embora. Organi! Antes que pudesse terminar, os capangas o interromperam. Cale a boca! Você está se metendo em problemas! Miguel olhou para Camille confuso. O que isso significa? Como você sabe disso? O homem começou a falar de novo, mas o ambiente se transformou rapidamente. O clima tenso subitamente se rompeu com o som de sirenes que se aproximavam. Todos na loja começaram a entrar em pânico. Nós precisamos sair. Um dos capangas gritou. E foi nesse momento que uma bomba caiu. Uma das janelas se estilhaçou com um tiro. A bala atingiu a parede perto de Camille, que caiu no chão, paralisada de horror. O homem que estava ao lado de Miguel se virou para ele. A culpa é sua. Seu pai fez negócios com gente errada. E você é o único que pode consertar isso. Os homens estavam começando a entrar em colapso. Outros se afastando da loja. Camille, ainda no chão, olhou para Miguel. Ele parecia perdido, a verdade do passado esmagando suas esperanças. Você não pode levar ele, Larissa gritou, colocando-se à frente de Miguel. Ele não tem nada a ver com isso. Os capangas pareciam divididos. Camille se arrastou, ouvindo os ecos da confusão. Tudo que ela acreditou ser uma nova oportunidade estava desmoronando. O que mais Rafael fez? O que Miguel realmente tinha a ver com isso? A tempestade estava apenas começando, e a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. O que viria a seguir? Uma nova verdade, ou talvez um novo nível de desespero, estava à espreita. Nas sombras, Camille estava paralisada. A revelação de Larissa ecoava em sua mente, uma bomba que ameaçava desmantelar tudo. Miguel era filho de Rafael? O tumulto interno era tão forte que ela mal podia respirar.
As cores vibrantes da loja ao redor dela pareciam desbotar e a realidade distorcida começou a girar. Você está mentindo! A voz de Camille saiu mais alta do que pretendia. Como pode ter certeza disso? O sentimento de traição voltou com força total. Cada palavra de Larissa era como um golpe. A dor que acreditou ter superado a atingiu ainda mais forte. Larissa parecia desolada, mas a hesitação no olhar dela fez Camille desconfiar. Eu nunca menti sobre isso. Miguel encontrou tudo por acaso, em documentos que pertenciam ao seu pai. Eu não sabia, não, até agora. As lágrimas escorriam pelo rosto de Larissa, e Camille sentiu um misto de raiva e compaixão. O ambiente parecia se fechar em torno delas, sufocante. Camille queria gritar, fugir, mas o ódio e a dor a prendiam ali, imobilizada. Onde está Miguel agora? Sua voz tremia. Ele foi buscar as informações. Provavelmente voltará logo. Larissa respondeu, a voz tensa. Mas Camille, você tem que me ouvir. Stock está envolvido nisso também. O nome soou familiar, mas Camille não conseguia conectar. Então lembrou de Miguel aparecendo, receoso, um envelope em mãos. Sim, o advogado de Rafael. Ele tem informações que podem mudar tudo. Eles fizeram um acordo que envolvia muito mais do que sabemos. Larissa disse, sua voz quase um sussurro. Que acordo? A própria palavra fazia. O coração de Camille disparar. Ele criava novas sombras sobre sua já complexa realidade. Um barulho estrondoso ecoou pela porta da loja. As janelas vibraram enquanto homens encapuzados entraram. Suas expressões ferozes. Camille sentiu o pânico se espalhar, a adrenalina subindo em seu corpo. Todos contra a parede! Um dos homens gritou. Camille mal teve tempo de reagir. Larissa! Gritou, mas seu coração estava acelerado. Miguel! O nome escapou de seus lábios como uma súplica. Um dos capangas se aproximou de Camille. Seus olhos penetrantes transpareciam desespero e raiva. Onde está Rafael? O que vocês querem com ele? Camille respondeu, tentando se manter firme, mas a voz saía quase como um sussurro. O homem se virou para Larissa e, em um movimento brusco, a agarrou. Você sabe. Você sempre soube. Por favor, não! Camille gritou, a angústia crescendo. O desespero a dominava. No instante, a porta se abriu com um estrondo. Miguel entrou ofegante, com um olhar confuso ao ver a cena. Camille, o que está acontecendo? Quem é você? Um dos capangas se virou, segurando Miguel pela camisa. Responda, garoto! Eu sou Miguel, ele afirmou, mas a confusão o dominava. Do que vocês estão falando? Nesse momento, o homem bem vestido que acompanhava os capangas se tornou a figura de autoridade. Miguel, você precisa saber a verdade. Rafael é seu pai. Mas não é só isso. Sua voz carregava uma urgência palpável. Ele fez coisas demais. Coisas que colocaram todos nós em perigo. Os capangas começaram a se entreolhar. Calha a boca! Você está se metendo em problemas. Miguel parecia estar começando a compreender. Como assim? Um dos capangas puxou uma sacola e arremessou em direção a Larissa. Se você não entregar Rafael, a culpa é sua. Com um gesto rápido, Larissa abriu a sacola e a cena congelou. Camille mal teve tempo para entender o que estava acontecendo. Dentro dela havia fotografias, algumas esmaecidas, mas todos os rostos eram familiares. Incluíam membros da própria família de Camille.
entre eles seu irmão, e um rosto que retratava um segredo obscuro. Um homem sorridente, idêntico a Rafael, mas mais jovem, vestindo um elegante terno. A visão a golpeou como um raio. Não, isso não pode ser. O nó na garganta de Camille intensificou. Ele não é só pai de Miguel, Camille. Rafael está ligado ao que aconteceu todo esse tempo. Ele esteve por trás de algo muito maior. Larissa começou a explicar, mas o ambiente estava completamente conturbado. O homem sério disparou. O que você sabe é só a ponta do iceberg. Rafael não está afastado por escolha. Ele estava em perigo. Isso tudo está interligado. E no mesmo instante, um tiro ecoou pela loja. Camille saltou. O pânico lhe tomou como um veneno. Alain, um dos capangas, caiu no chão com um grito agonizante. O cheiro de pólvora se misturou ao ar pesado. Um novo grupo entrou, dessa vez com fardas. Eram policiais, armados e prontos para o que fosse necessário. Todos no chão, um dos oficiais gritou. O caos tomou conta. Camille se agarrou a Miguel, que a olhava com um misto de medo e confusão. A verdade está prestes a sair, mas o que aconteceu aqui vai abalar tudo o que você pensava saber. Ela disse, a própria incerteza ardendo dentro dela. Miguel e Camille se entreolharam, um tremor profundo no ar. O peso da revelação pairava, ameaçando tudo ao redor deles. E quando a poeira finalmente assentasse, o que restaria? As consequências se aproximavam, e Camille sentiu que a tempestade estava apenas começando. Camille estava paralisada. A revelação de Larissa ecoava em sua mente. Uma bomba que ameaçava desmantelar tudo. Miguel era filho de Rafael. O tumulto interno era tão forte que ela mal podia respirar. As cores vibrantes da loja ao redor dela pareciam desbotar. E a realidade distorcida começou a girar. Você está mentindo! A voz de Camille saiu mais alta do que pretendia. Como? Pode ter certeza disso. O sentimento de traição voltou com força total. Cada palavra de Larissa era como um golpe. A dor que acreditou ter superado a atingiu ainda mais forte. Larissa parecia desolada, mas a hesitação no olhar dela fez Camille desconfiar. Eu nunca menti sobre isso. Miguel encontrou tudo por acaso, em documentos que pertenciam ao seu pai. Eu não sabia. Não até agora. As lágrimas escorriam pelo rosto de Larissa e Camille sentiu um misto de raiva e compaixão. O ambiente parecia se fechar em torno delas, sufocante. Camille queria gritar, fugir, mas o ódio e a dor a prendiam ali, imobilizada. Onde está Miguel agora? Sua voz tremia. Ele foi buscar as informações. Provavelmente voltará logo. Larissa respondeu, a voz tensa. Mas, Camille, você tem que me ouvir. Stock está envolvido nisso também. Stock? O nome soou familiar, mas Camille não conseguia conectar. Então lembrou de Miguel aparecendo, receoso, um envelope em mãos. Sim, o advogado de Rafael. Ele tem informações que podem mudar tudo. Eles fizeram um acordo que envolvia muito mais do que sabemos. Larissa disse, sua voz quase um sussurro. Que acordo? A própria palavra fazia o coração de Camille disparar. Ele criava novas sombras sobre sua já complexa realidade. Um barulho estrondoso ecoou pela porta da loja. As janelas vibraram enquanto homens encapuzados entraram, suas expressões ferozes. Camille sentiu o pânico se espalhar, a adrenalina subindo em seu corpo. Todos contra a parede! Um dos homens gritou.
Camille mal teve tempo de reagir. Larissa! Gritou, mas seu coração estava acelerado. Miguel! O nome escapou de seus lábios como uma súplica. Um dos capangas se aproximou de Camille. Seus olhos penetrantes transpareciam desespero e raiva. Onde está Rafael? O que vocês querem com ele? Camille respondeu, tentando se manter firme, mas a voz saía quase como um sussurro. O homem se virou para Larissa e, em um movimento brusco, a agarrou. Você sabe, você sempre soube. Por favor, não. Camille gritou, a angústia crescendo. O desespero abominava. Num instante, uau! A porta se abriu como um estrondo. Miguel entrou, ofegante, com um olhar confuso ao ver cena. Camille, o que está acontecendo? Quem é você? Um dos capangas se virou, segurando Miguel pela camisa. Responda, garoto! Eu sou Miguel! Ele afirmou, mas a confusão o dominava. Do que vocês estão falando? Nesse momento, o homem bem vestido que acompanhava os capangas se tornou a figura de autoridade. Miguel, você precisa saber a verdade. Rafael é seu pai, mas não é só isso. Sua voz carregava uma urgência palpável. Ele fez coisas demais, coisas que colocaram todos nós em perigo. Os capangas começaram a se entreolhar. Cale a boca! Você está se metendo em problemas. Miguel parecia estar começando a compreender. Como assim? Uma explosão súbita de vidro estilhaçou o ambiente. O peso do mundo parecia desabar e Camille caiu. Um dos capangas cambaleou. Miguel gritou. Camille, ainda no chão, olhou para o homem bem vestido, agora caindo para trás, revelando uma mancha de sangue na camisa. Ela ficou paralisada e, num instante, sentiu o frio da cena ao seu redor. Os olhos de Miguel buscavam a verdade. O que aconteceu? Ele quase sussurrou. Num piscar de olhos, o homem levantou a mão, mostrando um colarinho que se destacava da sua camisa. O símbolo de uma organização secreta. Algo que Camille havia ouvido sussurrar ao longo dos anos, mas nunca acreditara que existia. Eles estão vindo. O que Rafael fez não foi só uma traição. Ele se envolveu em uma rede de corrupção. E você, Miguel, é o último elo dessa corrente. A verdade é que pode ser um informante ou um alvo. O homem respirou com dificuldade, enquanto o pânico começava a se espalhar pelo ambiente. E assim, uma sombra se ergueu, revelando-se como a verdadeira essência dos conflitos. Camille não sabia se a julgar ou se fazer parte disso tudo. Era a última coisa que imaginava. Seu amor, Miguel, no centro de um imenso jogo de poder e traição. Mas tudo isso é por causa de mim? Miguel questionou, seu olhar um misto de raiva e desespero. As palavras ressoaram como trovão, enquanto Camille se sentia presa na teia que envolvia passado e futuro. O peso da verdade a esmagava como um fardo. Querendo escapar, ela olhou em volta, buscando uma saída enquanto os capangas se reorganizavam. Você é a chave, Miguel, e precisa decidir agora de que lado vai ficar, o homem gritou, enquanto os outros se preparavam para agir. Camille estava paralisada. O que viria depois? A verdade estava prestes a se revelar, e a vida de todos ali estava prestes a mudar. Qual seria o próximo passo? Onde a linha do passado encontraria o futuro de todos? E para onde isso tudo os levaria quando as portas se fechassem? As sirenes ficavam mais perto, mas a tempestade estava apenas começando. E antes que tudo se resolvesse, a verdadeira natureza de cada um seria exposta.
Camille estava paralisada. A revelação de Larissa ecoava em sua mente. Uma bomba que ameaçava desmantelar tudo. Miguel era filho de Rafael? O tumulto interno era tão forte que ela mal podia respirar. As cores vibrantes da loja ao redor dela pareciam desbotar. E a realidade distorcida começou a girar. Você está mentindo! A voz de Camille saiu mais alta do que pretendia. Como pode ter certeza disso? O sentimento de traição voltou com força total. Cada palavra de Larissa era como um golpe. A dor que acreditou ter superado a atingiu ainda mais forte. Então, como um estalo, a porta da loja se abriu abruptamente. A figura de Miguel entrou, ofegante e visivelmente assustado, com um olhar confuso. Camille, o que está acontecendo? Ele se virou para os homens encapuzados e seu rosto se iluminou com um misto de preocupação e raiva. Vocês têm que sair daqui. Um gelado percorreu a espinha de Camille ao ver o terror nos olhos de Miguel. Mas ele estava ali, agora mais perdido do que nunca. É verdade? Você é filho dele? Miguel gritou, seu olhar se fixando em Larissa. O que está acontecendo? A tensão no ar se tornava quase palpável. Eu não sei o que fazer. Larissa começou a chorar, o desespero atormentando seu rosto. O homem bem vestido parecia prestes a falar novamente quando um grito estridente cortou o ar. Parem! Estão se movendo! A voz de um dos homens fez todo o ambiente tremer. Camille sentiu que a situação estava prestes a explodir em um caos total. Miguel voltou-se para ela, seus olhos suplicando por respostas. Calma, Miguel, Camille disse, mas a urgência em sua voz não ajudou. O ambiente estava quase insuportável, a adrenalina tomando conta de todos. Repentinamente um tiro ressoou através do espaço e alguém caiu. O homem de terno. O impacto da bala o fez retroceder e o sangue começou a escorrer pela camisa branca. O choque paralisou Camille. Não era apenas o grito do homem que a marcou, mas a realização de que eles estavam em perigo de morte. A loja se transformou em um campo de batalha. Os capangas começaram a se agitar e Larissa se jogou sobre o corpo do homem. O que você fez? Você deu a eles o que pediram? A voz dela estava embargada de dor e desespero. A verdade começou a desmoronar tão rapidamente quanto suas vidas. Enquanto o caos se desenrolava, Camille se lembrou das palavras de Larissa semanas atrás. Algo sobre quem estava por trás de Rafael. Ele nunca fez isso sozinho, murmurou Camille, tentando entender a conexão entre todos. Então, um evento absolutamente inesperado sucedeu. A porta da loja se abriu novamente e uma figura familiar surgiu. Mas não era apenas qualquer pessoa. Era Rafael. O que está acontecendo? Aqui? Sua voz era autoritária, quase estrondosa, e ninguém estava preparado para a presença dele. O olhar de Miguel se iluminou, mas imediatamente se tornou em choque. Pai, mas você está... Eu sei que parece absurdo. Rafael gritou, mas sua fúria não disfarçava que ele também estava visivelmente em choque. Mas não temos tempo para isso! Temos que sair agora! Ele olhou para cada um deles. Seu olhar se deteve em Camille. Você tem que confiar em mim. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em uma rede de segredos ainda mais complexos. Camille se perguntou como o homem que havia destruído sua vida agora estava ali como se fosse o Salvador. Um turbilhão de emoções a tomou: medo, dúvida
e uma inesperada necessidade de entender. Mas, por que você voltou? O que você quer de Miguel? O que estava acontecendo com eles? A tensão era palpável e o tempo parecia correr contra eles. O tiroteio havia começado, mas uma nova batalha se formava no coração de Camille. E antes que pudesse responder, um sujeito encapuzado, que parecera ter sombra de Rafael, disparou do lado de fora da loja. O tiro ressoou pelo ar e Rafael despencou ao chão, atingido. Camille gritou: "Rafael!" Ele caiu e o mundo ao redor desmoronou. Miguel e Larissa correram em sua direção, mas algo no olhar de Rafael antes do desmaio fez Camille sentir que tudo o que acreditava saber estava prestes a mudar mais uma vez. Como se tudo fosse questão de tempo, a verdade continuava a se afastar, enquanto a vida se esvaía de Rafael. O que mais poderia ser revelado nesse turbilhão? O passado estava afundando sobre eles, mas agora, mais do que nunca, Camille sentia que a tempestade só tinha começado. E os segredos estavam apenas começando a emergir das sombras. Rafael caiu e o silêncio tomou conta da loja. Camille sentiu seu coração parar. A visão dele no chão, com a camisa manchada de vermelho, foi um golpe. Pedro, o homem que entrara com os capangas, se inclinou sobre Rafael, tentando verificar sua condição. Mas os olhos dele se encontraram com os de Camille. Uma conexão silenciosa, mas carregada de tensão. "Rafael, não!" A voz de Miguel se quebrou, sua expressão misturando confusão e desespero. Ele parecia perdido, como se o próprio chão sob seus pés tivesse desmoronado. "Camille!" Rafael gritou, sua voz ainda poderosa, mas começando a falhar. "Não! A verdade não pode morrer aqui! Você precisa saber!" O olhar dele, cheio de dor, parecia implorar por compreensão. Mas o tempo não esperava. O ambiente estava prestes a explodir. À medida que os homens encapuzados começavam a se reorganizar, Larissa se jogou em direção a Rafael, apertando sua mão, tentando recobrar os ânimos dele. "Fique comigo, por favor." Lágrimas escorriam por seu rosto. A situação era caótica e, além do pânico, um peso esmagador se instalou no ar. "Todos precisam sair agora!" Um dos capangas gritou, seu tom de voz insistente. "Vamos!" E naquele momento, tudo parecia se cortar em um instante de desespero. Mas então, de repente, uma explosão. Uma janela estourou em 1000 pedaços e Camille levantou os braços em defesa. A luz ofuscante do dia se misturou ao caos, revelando uma série de homens na calçada, armados e gritando ordens. O choque atravessou a loja. A polícia era mais do que o assalto, era uma operação. E foi nesse momento que, dentro do tumulto, Miguel encontrou coragem. Ele agarrou a mão de Camille e a puxou. "A gente precisa ir! Agora!" Ele começou a arrastá-la para fora, mas o olhar de Rafael paralisou Camille. Aquele olhar que por 3 décadas ela conheceu. "Espere!" A palavra escapuliu de seus lábios. "Miguel, espere!" E ao olhar para o chão, ela viu um pequeno globo que brilhava entre os escombros. Um antigo colar de família que pertenceu a Rafael. O mesmo colar que ele havia lhe dado anos atrás. Uma peça de sua história, uma chave. Um pingo gelado atingiu sua espinha, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. "Rafael, o colar!" Ela começou, sentindo a angústia invadir suas veias. "O que você me disse sobre ele? O que há de verdade nisso tudo? Me diga!" "Camille, ouça! Você precisa saber que a história que você conhece é uma mentira.
Rafael gritou, puxando Larissa mais perto. Miguel não é só seu filho! E... Os gritos de fora aumentaram. A tensão disparou em cada canto da loja. Camille, confusa e aflita, sentiu o colar como um peso na mão. Olícia faziam todos se moverem. Mas, no fundo, Camille tinha certeza. Havia algo maior acontecendo. Algo que conectava não apenas Rafael e Larissa, mas também Miguel. Uma conexão que estava muito além de traição, amor ou dor. Não, não seja assim! Gritou Larissa, mas a urgência na voz dela era clara. A verdade estava lá, à espera. O tempo não permitia mais dúvidas. E então um novo homem surgiu entre os policiais, e um brilho de reconhecimento atravessou os olhos de Rafael. Não! Como você se atreve a estar aqui? As palavras saíram com repulsa. Era Stock, o advogado de Rafael. Ele não era apenas um advogado. Ele era a chave de tudo. Rafael, você realmente não entende? Stock quase riu, como se algo grotesco estivesse em jogo. Você perdeu tudo para manter essa farsa. E agora? O que você vai fazer com isso? Nesse instante, Camille percebeu que a pequena peça do quebra-cabeça se tornava um labirinto sem saída. O que era uma simples traição agora se revelava uma rede de mentiras, de segredos obscuros que envolviam não apenas a vida de Rafael, mas a de Miguel e Larissa também. Camille, Miguel disse, sua voz tremendo. Você não pode acreditar nele. Ele nunca fez nada que valesse a pena. Mas a mente de Camille estava girando. As palavras de Rafael ecoavam. O colar em suas mãos parecia pulsar com poder. E a pergunta que tinha que fazer estava perto do seu peito. Quem era realmente Rafael? E por que, após tantos anos, seu passado estava prestes a ser desvendado em um jogo mortal de intrigas? A verdade estava prestes a sair com uma explosão. E o futuro de todos ali dependia de uma escolha que estava prestes a ser feita, mas com consequências que nenhum deles podia imaginar. O que mais estava oculto nas sombras? Rafael caiu e o silêncio tomou conta da loja. Camille sentiu seu coração parar. A visão dele no chão, com a camisa manchada de vermelho, foi um golpe profundo. Miguel, com o rosto pálido, estava paralisado. Suas mãos tremendo ao lado do corpo de seu pai. Rafael, não! A voz de Miguel se quebrou, sua expressão misturando confusão e desespero. Ele parecia perdido, como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Camille, Rafael gritou, a voz ainda poderosa, mas começando a falhar. A verdade não pode morrer aqui. Você precisa saber. O olhar dele, cheio de dor, parecia implorar por compreensão. Mas o tempo não esperava e o ambiente estava prestes a explodir. De repente, um grito ecoou de fora da loja. Era um som de sirenes e gritos que se aproximavam. Os capangas, que até então estavam em pé de guerra, começaram a entrar em pânico. A polícia! Vamos sair daqui! Um deles gritou e a tensão cresceu. Não! Não vamos deixar ele aqui! Miguel gritou, mas Larissa já estava se agachando ao lado de Rafael, tentando segurá-lo. Camille, ouça! Você precisa saber que a história que você conhece é uma mentira! Rafael gritou, a urgência em sua voz parecendo buscar uma resposta que ele sabia que Camille não poderia dar. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Camille olhou para Miguel, que estava prestes a desmoronar. Por um segundo, o mundo ao redor parecia girar. Então, ela viu o homem de terno, Stock, formando uma expressão sombria.
Ele olhou de soslaio para os capangas e a tensão no ar era quase palpável. Vá, agora! Stock gritou. Ele parecia nervoso, quase frágil sob a pressão do momento. Mas Camille não conseguia se mover. O colar em suas mãos parecia pulsar com poder e sua mente estava em choque. As revelações se chocavam em sua cabeça como peças de um quebra-cabeça que recusava se encaixar. Neste instante de confusão, uma nova figura surgiu. Foi como se o tempo tivesse parado quando Lucy, a mãe de Miguel, apareceu na entrada da loja. Com os olhos arregalados de pavor, ela gritou ao ver Rafael no chão. O que aconteceu aqui? A inocência dela fez com que todos olhassem. A interação instantânea entre Rafael e Lucy fez a atmosfera mudar. Lucy, não! Você não pode estar aqui! Rafael exclamou, tentando se levantar, mas a dor parecia vencê-lo. Por que você está aqui? O que você fez? Lucy gritou, sua voz fervendo de emoções. O choque, o medo e a raiva a dominavam. Foi nesse momento que a reviravolta aconteceu. Um dos capangas, que observava tudo com um olhar furtivo, finalmente decidiu agir. Ele puxou uma arma e disparou, mas em um movimento rápido, Lucy se colocou na frente de Rafael. O tiro ecoou, um som mortal. Uma explosão que parecia fundir tempo e espaço. Camille sentiu seu estômago revirar. O som da bala ecoou e o mundo parou mais uma vez. Lucy caiu enquanto Rafael soltou um grito de desespero. Não, não, não! Ele gritou. E seu corpo parecia se contorcer. A sala mergulhou em um caos ensurdecedor. Miguel foi tomado pela fúria. Ele agarrou uma das prateleiras, derrubando tecidos enquanto corria em direção ao capanga. Mas Larissa ainda estava ao lado de Rafael. Seu rosto paralisado num pesar que ninguém poderia entender. O tiro havia mudado tudo. Lucy não era apenas a mãe de Miguel, mas uma conexão inesperada com a história que Rafael tentava esconder. Camille estava atordoada. Segredos não eram apenas revelados, estavam sendo forjados em meio a sangue e traições. Você não pode deixar que isso aconteça. Larissa gritou para Rafael enquanto a polícia se aproximava, dando ordens que não eram ouvidas. O cenário se tornava sombriamente caótico. Camille, eu preciso que você a salve! Rafael gritou, agora em desespero. Embora soubesse que a questão era muito maior do que apenas essa situação. Camille estava paralisada. O que mais estava em jogo aqui? Como as teias complicadas de traição e amor se entrelaçavam numa dança mortal. A verdade não estava apenas à espreita. Agora estava explodindo na cara deles, desnudando as realidades que jamais poderiam imaginar. Tudo era uma questão de tempo. Enquanto as luzes azuis da polícia iluminavam a entrada da loja, Camille teve certeza de que a tempestade ainda não havia terminado. O que aconteceria com cada um deles depois? Daquela noite? Qual a relação real entre eles e os mistérios que agora estavam sendo revelados com um estalo dramático? A vida deles viraria uma nova página. Mas que preço estariam dispostos a pagar por isso? O caos tomou conta da banca de tecidos. O grito estridente de Lucy ecoou na loja, enquanto Rafael tentava se levantar, mas o peso da situação o puxava para baixo. A polícia invadiu. Sirenes e gritos preenchiam o ar. Camille estava paralisada.
o coração a mil. Isso não pode estar acontecendo, murmurou para si mesma, lutando para processar tudo. Camille, Miguel a puxou. A urgência em seus olhos era palpável. Precisamos sair agora! Ele segurou a mão dela com força, mas o medo a mantinha ancorada. O tempo parecia correr em câmera lenta. Larissa estava ao lado de Rafael, tentando pará-lo. Fique, você precisa se explicar. Fale com ela. A dor em sua voz retumbou como um eco. Não, Larissa! Rafael gritou pálido e com a expressão de quem está prestes a desmoronar. Lucy, você precisa saber que... A tensão era insuportável. Camille olhou para Miguel. Viu a mistura de medo e determinação em seu rosto. A verdade? Qual é a verdade? Ele sussurrou e naquele momento tudo pareceu se concentrar naquele instante. A sala pulsava. A pitada de sangue manchando o piso e o toque frio do metal de um cano de arma apontado em direção a eles. Camille sentiu um nó na garganta. Das revelações que se acumulavam podiam desmoronar tudo. Você é mais do que um filho distante, Miguel. Eu não te abandonei! Rafael exclamou, as palavras explodindo de sua boca. Eu fui forçado. Eles estavam atrás de mim. E o que eu fiz foi para proteger vocês. Uma onda de desespero tomou conta de Camille. As luzes azuis da polícia iluminavam o ambiente. O barulho de passos pesados se aproximava, e ela sentiu que cada segundo era uma eternidade. Você mentiu para mim, para todos nós! Gritou, a raiva e a dor emergindo com a força de um vendaval. Sim, ele assumiu, mas apenas para te proteger! Para proteger nossa família! O desespero em seus olhos era genuíno, mas o caos ainda existia, e com um movimento rápido, Stock se posicionou entre eles, tentando criar uma barreira. A luta estava prestes a começar, e como que em câmera lenta, os acontecimentos se desenrolaram. Camille sabia que a escolha te faria, afetaria a vida de todos. Miguel, precisamos ir! Agora! Mas antes que qualquer um pudesse se mover, a porta se escancarou e os policiais entraram gritando ordens, instaurando uma ordem no meio do caos. Todos no chão! Não se movam! Eles agiram rapidamente. A cena tornou-se uma mistura de gritos e correria. O que está acontecendo? Um dos oficiais perguntou, focando em Rafael. O olhar dele era cheio de autoridade, mas também de confusão. As respostas estavam se dispersando, e Camille se sentiu sufocada no meio da verdade e suas mentiras. Escutem! Gritou Rafael, levantando-se com esforço. Eu posso explicar tudo! Mas com o olhar do oficial fixo nele, a realidade da situação oscilava entre justiça e violência. Nesse instante, Lucy, com lágrimas nos olhos, abraçou Rafael. Você ainda pode se redimir. Não perca a esperança. O desespero dela ecoava, pairando sobre todos como uma sombra. Eu não vou deixar você ir para a prisão, Miguel declarou, sua voz firme. Ao olhar nos olhos de seu pai, a raiva começou a desaparecer. Não depois de tudo isso. A intensidade das emoções criava um vínculo inesperado entre eles. Camille respirou fundo, percebendo que a resposta estava ali. Mas o tempo se esgotava. Rafael, você precisa se entregar. Precisamos resolver isso. A dor estava clara em seu coração, mas o desejo de proteger todos se sobrepunha. Foi a saída a única. Rafael olhou para ela. Seu olhar aflito derrubou toda sua bravura. Ele se entregou. Estou aqui. Eu aceito as consequências. Mas protejam seu futuro. Sussurrou, olhando fundo nos olhos de Miguel.
À medida que os policiais começaram a prendê-lo, Camille sentiu um misto de alívio e tristeza. A verdade vinha à tona, porém a dor ainda estava presente. "O que será de nós agora?" perguntou Miguel, seu olhar perdido. "Vamos enfrentar isso juntos. Qualquer que seja o preço, nós enfrentaremos", respondeu Camille, finalmente sentindo um sopro de esperança no meio da tempestade. A sala ainda havia se tornado um campo de batalha, mas havia luz onde a escuridão reinava. Enquanto Rafael era levado, um silêncio se instalou na loja. Um novo começo começava ali, mesmo com a incerteza sobre o que viria a seguir. O que mais eles não sabiam? Quais segredos ainda estavam por vir nas sombras? E assim, Camille e Miguel seguraram as mãos, se preparando para suas novas vidas. O dia estava clareando e, apesar das feridas, havia um novo caminho à frente. A luta estava apenas começando, mas juntos estavam prontos para descobrir. E agora? Se você quer saber como essa família vai enfrentar os novos desafios, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Batam de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar esse conteúdo. Arrase na seção de comentários, compartilhe suas reações e teorias sobre o final e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.